Bom dia, minha gente. Bom dia. Deixa eu tirar isso aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Roberto. Tava com fone de ouvido aqui, gente, que saí para tirar. Bom dia, Irlane Melo, é isso? Tacinha, bom dia, Guimarães. Meu amigo Tiago Pimentel. Solange Cansado. Bom dia, Klebe. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Juliana Moraes. Edson Bittar, meu amigo. Olá, gente. Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Eu tenho uma palavra de oração aqui hoje. Tivemos ontem um domingo incrível na presença do Senhor, não é verdade? E foi um tempo precioso. E o pastor Gil ministrou no primeiro culto, meu amigo pastor Gil, culto das 10 da manhã. Eu estive ministrando no culto das 18 e também 20 horas. Falamos sobre a verdadeira amizade. Falamos sobre o valor da amizade. Falamos sobre a importância de se ter na vida onesíforos. De se ter na vida amigos de verdade que a gente pode contar de todas as horas. Não se trata de ter 1 milhão de amigos, porque ninguém tem 1 milhão de amigos. Eu acho que só Roberto Carlos tem 1 milhão de amigos, né? A gente brincou. Bom dia, Tatá. Meu amigo Tiago. Bom dia, Tatá e Tiago. Só Tatá que tá por aí. Bom, gente, eu tenho uma palavra de oração aqui e eu quero muito compartilhar com você um salmo muito rico, um salmo de oração. E a Bíblia tem 150 salmos, 150. Dos 150 salmos da Bíblia, Davi escreveu 40. Curiosidades aqui para você. Dos 150, Davi escreveu 40 salmos. Dos 40 salmos que Davi escreveu, quem foi Davi? Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Então, o homem segundo o coração de Deus escreveu 40 salmos dos 150. Desses 40 salmos que o homem segundo o coração de Deus escreveu, 80% desses 40 foram se sentindo abandonado, se sentindo injustiçado, com medo, angustiado, se sentindo traído. Então, a gente aprende com isso que homens e mulheres segundo o coração de Deus, bom dia Sara, bom dia Ávila, bom dia minha amiga Juliana Bonasa, homens e mulheres segundo o coração de Deus, eles também têm esses sentimentos. A gente tem uma fantasia de que homens e mulheres segundo o coração de Deus, eles vão estar imunes. Não, porque se a gente tem o Senhor, a gente não vai acontecer nada. A gente pega o salmo. Qual é o salmo, gente? Meu Deus. Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale. Realmente, Davi naquele momento escreveu isso. Agora, em outros momentos, Davi escreveu também outras coisas. E a gente, dentro de uma lógica natural, tem que entender, eu falo isso sempre no Evangelho de João, no capítulo 11, amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, a gente fala um pouco sobre isso ontem, tá em alta até essa música legal aí, né? Como Maria, não vou cantar porque eu não sei a música. Aquele a quem Jesus ama estava enfermo, e a gente precisa aprender isso. Então as lutas e dificuldades na nossa vida, elas têm por característica aperfeiçoar a nossa fé, nos aproximar de Deus. Ontem eu tive com uma pessoa no culto, está vivendo um momento muito difícil da vida dela, um momento, sabe, de guerras, como muitas vezes você já passou, talvez você esteja passando. E essa pessoa está vivendo o melhor momento espiritual da vida dela, porque está próximo de Deus e tal. E aí no culto das 6 horas, trocou uma palavra comigo ali, sabe, antes de eu entrar para pregar, falou, poxa pastor, estou vivendo um tempo difícil, né, mas, sabe, tem sido bom porque eu tenho buscado o Senhor, eu tenho jejuado, eu tenho orado, sabe, eu tenho lido a palavra, eu tenho tido tanta intimidade com o Senhor, coisa que normalmente eu não tenho. Aí eu falei, que bom, que venham mais guerras sobre a sua vida. Aí ele riu, falou, não, pelo amor de Deus,
falei, então que você se desperte para viver isso com o Senhor. Eu sei que as guerras precisam vir, né? Então as guerras, elas às vezes proporcionam isso na nossa vida. Faz sentido ou não, queridos? Fala para mim, quando a gente está em guerra, a gente busca muito mais ao Senhor, a gente dá muito mais atenção às coisas do Senhor, sim ou não? Então, 7:21, eu quero entrar no Salmo, se você puder acompanhar comigo, não precisa abrir sua Bíblia, mas abre o seu coração. Salmo 55 eu vou falar e diz assim, Salmo de Davi, foi Davi que escreveu. Aí Davi fala, escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Versículo 1, escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Se você estivesse falando essa frase para alguém, você estaria dizendo para esse alguém que esse alguém não está o quê? Não está ouvindo você. De que você está falando e essa pessoa não está respondendo. De que você está conversando e essa pessoa está ignorando você. Então Davi aqui estava se sentindo. Eu vou, para esse salmo aqui, eu resolvi escrever ao lado sentimentos de cada estrofe, né? E aí, nessa estrofe aqui, o sentimento que permeava o coração de Davi era abandono. Aí ele diz, escuta a minha oração, ó Deus, não ignore a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. Então Davi aqui está se sentindo abandonado. Você já se sentiu abandonado? O homem segundo o coração de Deus também. Então, quando a gente ora e Deus não responde, não quer dizer que ele não respondeu. Porque Deus responde todas as orações, inclusive no silêncio. Porque, guarde isso, o silêncio de Deus, ele fala muito. Às vezes a gente quer ouvir a palavra de... A gente, às vezes, queridos, a gente quer ouvir o eis que te digo mulher, eis que te digo homem. E a gente não quer ouvir o silêncio. Agora, dentre qualquer oração que você fizer para Deus, Deus pode responder sim, Deus pode responder não, e Deus pode responder o quê? Espere, silêncio. A gente quer ouvir o sim. A gente até prefere ouvir o não do que ouvir o silêncio. Mas a gente precisa entender que é no silêncio também que Deus trabalha. Deus trabalha no sim, Deus trabalha no não e Deus trabalha no silêncio. E aqui, Salmo 55, do 1 ao 3, Davi se sente abandonado. E se sentir abandonado faz parte do processo. Quem aqui já se sentiu abandonado vivendo momentos de dificuldade de guerra? Versículo 4, Davi falando, o meu coração está acelerado, os pavores de morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então disse, vou parar aqui, o meu coração está acelerado. Qual é o sentimento, queridos? Me fala aí. Os pavores de morte me assaltaram, temor e tremor me dominaram, o medo tomou conta de mim. Qual é o sentimento que Davi está sentindo aqui agora? Se na primeira estrofe foi abandono, agora é medo. Ele está com medo, ele está desesperado, coração acelerado, pavor que tomou conta dele, assaltaram a alma dele, temor e tremor dominaram, o medo tomou conta de... Tem momentos que o medo tomou conta da gente, toma conta da gente. Só que a gente precisa entender como a gente precisa lidar com o medo. No Salmo 56, que não tem nada a ver com isso aqui, está escrito assim, e eu fiz um link, né? O Salmo 56 diz assim, mas eu, quando estiver com medo, pontinho, pontinho. Eu vou dar esse exercício para você agora. Eu vou, se você lembra na época de escola, vamos fazer essa brincadeira aqui agora. Se você lembra na época da escola ou daquelas brincadeiras, você tem que completar a frase. Você vai completar aqui. Mas eu, quando estiver com medo, pontinho, pontinho. Escreve aqui o que você escreveria. O que você falaria. Mas eu, quando estiver com medo, escreve aqui que eu quero ver. O que você vai escrever. Mas eu, quando estiver com medo, o que você faz? Eu vou continuar com medo? Eu vou chorar? Eu vou me desesperar? Eu vou fugir? Eu vou correr? Coloca aí, olha aí, o que Edson Bittar colocou. Edson, você já sabia o texto, né? Você deve ter dado um Google aí rapidinho.
O texto diz, mas eu confiarei no Senhor. Isso é poderoso demais, queridos. Isso é poderoso demais. Davi, a despeito do medo, diz no Senhor. Não sei se está dando, se parou aqui, eu acho que disse que estava fraca a internet, só com 4G meu aqui, que a internet minha aqui não está muito boa não. Tá congelando aí a imagem, gente, ou não? Dá um joia aí para eu saber. Vamos continuar. Então, tem gente que corre, tem gente que foge. O Salmo 125 que Davi escreveu, ele fala, uns confiam em carros, outros em cavalos. Todavia eu confiarei no Senhor. Aí ele diz, quem me dera eu tivesse asas como pomba e voaria até o repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. O que Davi está falando aqui? Diante do medo, diante da angústia, me dá vontade de quê? De fugir. E às vezes a gente sempre quer fugir. Quem me dera eu tivesse asa. Eu fugia disso aqui. Eu não ficaria nisso aqui. Porque a fuga é um dos sentimentos que permeiam a nossa alma diante de lutas e de adversidades que estamos passando. E aí você vai decidir o que você vai fazer. Se você vai avançar ou se você vai fugir. Se você vai recuar ou se você vai se manter firme na posição. E aí ele fala, destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rodam os muros. Não permita o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam as suas ruas. Esse sentimento aqui é um sentimento de angústia, sabe? Porque ele está vendo tudo que está acontecendo e aí o medo entra e depois a angústia, ela se faz presente. A angústia é um dos sentimentos mais verdadeiros que tem. É mais ou menos aqui, é um vazio que você sente aqui, que você, sabe, deita, não consegue ficar deitado, você fica em pé, não consegue ficar em pé, você vai para academia, não tem cabeça para ir para academia, você vai para a rua, você não tem cabeça para nada, você vê um filme e não consegue prestar atenção, você vai nas mídias sociais, sua cabeça está em outro lugar. Angústia. Se você já viveu isso, a angústia sempre vai empurrar você para um lugar, porque a angústia, ela tira você da zona de conforto. Depois ele diz, se um inimigo, e é importante que você preste atenção nisso aqui, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um inimigo. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você que compartilhava a agradável comunhão enquanto íamos à multidão festiva na casa de Deus. Por que Davi está falando isso aqui? Ele foi traído. Davi foi traído por um amigo chegado. Quem aqui sabe quem foi esse amigo que traiu Davi aqui? Coloca nos comentários aí, que eu quero ler. Quem sabe quem foi esse amigo chegado que Davi fala? Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Enquanto íamos à casa do Senhor, a multidão festiva, Davi está falando sobre um homem chamado Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. A Bíblia fala que os conselhos de Aitofel para Davi eram como os conselhos do próprio Deus. Olha a importância desse cara. E esse cara traiu Davi. Por que ele traiu? Algumas correntes teológicas dizem que Aitofel era avô de Batseba. Avô. E Davi fez o que fez com Batseba. Só que quando Absalão ele começou a levantar uma rebelião contra Davi, Absalão chamou Aitofel. E Aitofel tinha uma reserva pelo que havia sido feito com a filha e com o Urias. E aí, nesse momento, Aitofel trai Davi. E me chama muita atenção quando ele diz o seguinte: se levantou contra mim o seu calcanhar, em algumas traduções. Ou seja, quando alguém levanta o calcanhar, quando você faz esse movimento com o pé, tem um amigo aí que deve estar na live, jogador aí, Julico. Quando você faz assim para trás com o pé, você levanta o calcanhar. E foi por que Davi falou isso? Porque quando você levanta o calcanhar para trás, é porque você quer dar um chute para frente. Então ele chutou Davi. Davi se sentiu chutado por ele. E aí ele fala isso. A gente sempre vai ser traído, queridos, por amigos.
porque os inimigos não vão trair você, porque você não vai deixar. Então é sempre quem está perto. Mas a despeito disso, o que ele faz? Eu, porém, clamo a Deus e ao Senhor, que certamente me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso das batalhas, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Ou seja, observe, abandono, medo, fuga, angústia, traição, no meio de uma conversa, no meio de uma oração. Só que ao mesmo tempo, agora, no final dela, ele começa a mudar os sentimentos. Agora vem a fé. E quais são os outros dois sentimentos? Você acha que vai vir sentimentos bons ou ruins? É claro que são bons. Então, por isso a importância da oração. Nós estamos abrindo um salmo que nada mais é uma oração feita. Foi uma oração que foi feita. Então, esse é o modelo de orações que nós temos que fazer a Deus. Não é, Senhor, meu Deus e meu Pai, todo dia a mesma coisa. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, cuida da minha vida, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração, queridos. Isso não é oração. Isso aí é uma vã repetição que repete todo dia. Faz o seguinte, pega o celular, grava um áudio, faz um grupo, você e uma pessoa, tira a pessoa, deixa você, grava esse áudio e aí todo dia você aperta isso. É mais fácil você deixar isso tocando lá sozinho do que você ter que ficar repetindo, dando trabalho para você. Não. Relacionamento. Intimidade. É isso que Deus quer com a gente. E aí, primeiro sentimento agora, fé. Depois, pois jamais mudam sua conduta e não tem temor em Deus. O que Davi está falando aqui? Eu temo o Senhor, eu confio nele. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves do que o óleo, mas são afiadas como os punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. E por último, para a gente orar, mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. E aí no outro salmo embaixo ele diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então eu queria que você pegasse essa frase, que você anotasse ela em alguns lugares da sua vida, que você anotasse ela no seu escritório, no seu trabalho, num pedaço de papel dentro da sua carteira, para que você não se esqueça. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 125, vou citar de novo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar, junto com esse irmão e com essa irmã que entrou dentro dessa live. E eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, esse Salmo 55, denominado Salmo, ó Deus, de Davi, Salmo davídico ao Senhor, que no momento de luta e de dificuldade orou. Assim como ele orou, nós oramos hoje, pedindo ao Senhor que nos guarde, que nos livre, que nos abençoe, que nos direcione. Nós sabemos, Pai, que em alguns momentos vamos nos sentir com medo. Todavia, quando o medo vier, confiaremos no Senhor. Nós sabemos que em alguns momentos estaremos angustiados. Todavia, quando a angústia vier, confiaremos no Senhor. Nós sabemos que às vezes o desespero virá. Todavia, quando o desespero vier, confiaremos no Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana que começou ontem. Que seja uma semana rica e produtiva. Que a bondade do Senhor esteja à nossa frente. Que a misericórdia do Senhor esteja à nossa retaguarda. Que tudo que o homem mau e perverso tentar contra nós, que o Senhor possa bloquear e reverter isso ao nosso favor. Que o Senhor possa nos dar a oportunidade de colocar em prática todos esses ensinamentos do homem segundo o seu coração. Oramos com fé, agradecidos que está diante de nós uma semana próspera, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, esteve conosco aqui a Thaís, Yasmin, o Marcelo, a Grazi, o De Costa,
Cida Gomes, Flaviane, Solange Cansado, o Ralph e muitas, a Elaine, o José Roberto Martinez, meu amigo, a Sara, a esposa do meu amigo Zé Antenor, a Aleixo e muitos outros aí. Glória a Deus por sua vida. Quero passar os recadinhos aqui. Amanhã, terça-feira, teremos na nossa comunidade de fé a Terça do Avivamento Especial com a equipe de teatro Jeová Nissi. Então, não perca tempo, faça um convite. Você pode ser responsável por ganhar uma multidão de pessoas. Só um exemplozinho rápido, não sai da live não. Pedro, depois que teve um encontro com Jesus lá na praia, depois de trair Jesus, a Bíblia fala que ele ganhou 3.000 almas em uma única pregação. Porque quem ganhou Pedro para Jesus? Quem ganhou Pedro foi André, o irmão dele. Na Bíblia, quem André ganhou para Jesus? Ninguém. Mas ele ganhou Pedro, que ganhou uma multidão. Talvez você não tenha sido chamado para ganhar uma multidão, mas talvez você tenha sido chamado para ganhar uma pessoa que vai ganhar uma multidão. Olha só que coisa interessante. Então, faça um convite para alguém estar com você amanhã, na Terça do Avivamento Especial, no CED Cabo Frio, gratuitamente, para assistir um espetáculo teatral Jeová Nissi Dorcas. Quinta-feira, pastor Luciano subirá. Se você fez inscrição, esteja conosco lá. Se não, você compre os livros depois e ouça de alguém, tá bom? Numa próxima oportunidade, esteja conosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Excelente segunda-feira para todos nós. Deus nos abençoe. Valeu!